Olá pessoal, vídeo aula de história, chegamos em mais uma sexta-feira. Lembrando que a gente estava falando aí, né? A gente está falando aí sobre a família, como surgiu a família, como são as famílias indígenas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho na página 21, a gente vai trabalhar hoje página 21 e 22 de história, tá certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a organização social dos munducurus. O que quer dizer uma organização social? Como esse grupo ele se organiza? Eles costumam desenvolver as suas atividades, tá certo? Então, na página 21, tem a fonte histórica 2, e de acordo com a fonte histórica 2, você vai preencher o quadro e a cruzadinha na página 22, tá certo? Então, vamos ler a fonte histórica 2. Organização Social dos Munducurus, página 21. A sociedade Munducuru dispõe de uma organização social baseada na existência de duas metades, pertencentes a grupos étnicos raciais distintos, que há exogâmicas, que são identificadas como metade vermelha e a metade branca. Ele se divide assim. Atualmente existem cerca de 38 clãs mais conhecidos, né? Os 38 mais conhecidos dos munducurus, que estão divididos entre as duas metades, de onde se originam não apenas as relações de parentesco, como também diversos significados da relação com o cotidiano da aldeia, com o mundo da natureza também e com o sagrado. Então, eles vão se dividindo assim. Na organização da sociedade munducuru, a descendência é a patrilinear, isto é, os filhos herdam o clã do pai. Então, quem vai mandar é os filhos, herdam do pai. Sendo que a regra da moradia é matrilocal, ou seja, condicionado, o rapaz recém-casado condiciona ele a passar a morar na casa do sogro. O rapaz que vai entrar na família mora na casa do sogro, a quem deve prestar sua colaboração nas tarefas de fazer roça, pescar, caçar e todas as demais atividades relacionadas à manutenção da casa. Então, não é a mulher que sai da casa para ir morar na casa do marido, não. O genro, né? O que vai casar com a filha passa a morar na casa do sogro. Então, eles costumam colaborar com as atividades da roça, da pesca, da casa e todas as demais atividades relacionadas à manutenção da casa, incluindo acompanhar a família nos trabalhos de extração de coleta e nas seringueiras e castanhais. Geralmente, este período de moradia corresponde aos primeiros anos do casamento. Eles não moram na casa do sogro para sempre, só nos primeiros anos do casamento, até o nascimento do segundo filho. Então, se nascer o primeiro filho, eles não saem. Quando tem o segundo filho, é que eles saem da casa dos pais, né? Com isso, com o nascimento do segundo filho, depois desta fase, o marido providencia a construção da casa para a sua família. Depois dessa data, ele costuma construir a sua moradia. Esse texto que a gente acabou de ler foi escrito por André Ramos, está no livro Povos Indígenas do Brasil, 2003. Está disponível também para acessar no site. Tem aí o site no livrozinho, se você quiser acessar. Esse acesso foi feito em 15 de março de 2017 e foi adaptado. Então, vocês vão responder agora a fonte histórica, os dados sobre esse texto que eu acabei de ler. A data da fonte histórica, quando é que foi escrito, quando foi escrito esse texto? Foi em 2003, tá? Data da fonte histórica. Tem lá depois de quem escreveu. Título da obra é a Organização Social dos Munducurus, que está aqui acima na página 21. Organização Social dos Povos Munducuru. Tipo de fonte. Esse tipo de texto, tipo de fonte, eu quero saber que tipo de texto é esse. Esse é um texto informativo. Por que ele é um texto informativo? Porque ele traz informações da organização do povo munducuru. Então, tudo que eu trago informação sobre alguma coisa é um texto informativo.
e foi escrito pelo autor André Ramos, tá? Sempre coloca assim, primeiro o sobrenome Ramos, depois o nome André, mas quando a gente vai escrever, a gente escreve André Ramos, tá certo? E com isso você vai preencher a cruzadinha de acordo com a fonte histórica 2. O autor nos conta um pouco sobre a organização da sociedade Munducuru. A cruzadinha a seguir se relaciona com esse texto. Leia as pistas com atenção e complete a cruzadinha. Pista 1. Retirada de elementos naturais cujo destino pode ser o consumo em estado bruto ou a transformação em novos produtos. O que é isso? É extração. Quando a gente tira um elemento da natureza para utilizar da forma que ele está, se chama extração. Para poder transformar em outro produto. Série de pessoas provenientes de uma mesma família. A gente diz que é descendência, certo? Descendência, o 2. 3. Conjunto de indivíduos que convivem em grupo e colaboram entre si. Número 3. Sociedade. Quem trabalha, quem convive em grupos, a gente fala de sociedade. 4. Relação de pessoa que possui vínculo sanguíneo ou afetivo. A gente diz que é um parentesco. No 4, parentesco. E 5, organização social comandada por autoridade paterna. A gente diz que é uma sociedade patriarcal, porque é comandada pelo pai. Patriarcal, tá certo? Então, sendo assim, a gente viu aí um pouquinho, conhecer um pouquinho como é a organização social do Grupo Munducuru. Na próxima aula, a gente vai ver a família brasileira em outros tempos, em tempos diferentes, como é que viviam antigamente as famílias brasileiras, tá certo? Então, aí a gente ainda continua falando sobre a família de forma diferente, né? Conhecendo um pouquinho mais sobre a história. Então, eu espero que todos tenham entendido. Boa aula, bom final de semana e beijo para todos. Tchau, tchau!